Se você quer dominar o direito previdenciário hoje, você sabe por onde começar? Sabe o que um especialista precisa dominar na prática? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso último episódio do Cursos em Foco, com a pós-graduação em Direito Previdenciário. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, chegou o momento mais importante: entender o que de fato você precisa dominar para atuar no direito previdenciário. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Agora, o próximo passo é saber como isso impacta a sua atuação na prática. E para trazer essa visão do mercado real, a gente convidou quem vive o direito previdenciário no dia a dia. Hoje, a conversa é com Giovana Bellinotti, egressa da FEMA e advogada especialista em direito previdenciário. Giovana Alves Bellinotti Moraes é advogada, sócia do escritório Bellinotti e Bellinotti Sociedade de Advogados, especialista em direito civil, processo civil e direito previdenciário. É coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, na região de Assis e Ourinhos, e responsável pelo projeto Aposentadoria Sem Segredo no Instagram. Olá, doutora Giovana. Olá, professor Tertuliano. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Cursos em Foco, em especial Direito Previdenciário da pós-graduação. Hoje nós estamos aqui muito honrados com a sua presença, doutora. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui conosco. Professor Tertuliano também, novamente, no nosso quarto episódio. Muito obrigada pela sua presença. Prazer não, meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutora Giovana, como a gente consegue tornar os argumentos previdenciários mais convincentes? Essa é uma pergunta bem pertinente, bem importante, porque não é fácil convencer. Nós, advogados, temos uma grande missão quando a gente atende um cliente. Nós temos que compreender a história de quem a gente está atendendo. A gente precisa ver as provas que o cliente apresenta ali na mesa e nós precisamos conectar tudo isso com o direito. Então, além de fazer a conexão com essas três coisas, com a história do cliente, com as provas e com o direito, do meu ponto de vista, nós precisamos trazer clareza para que o juiz ou o servidor do INSS consiga compreender o que nós estamos pedindo, o que o cliente está precisando, de uma forma muito rápida e muito fácil, né? Ele precisa enxergar aquilo e falar: nossa, isso está nítido. E eu, na prática, gosto de utilizar muito os recursos de legal design. Então, eu gosto de utilizar tabelas, hierarquia de informação, alguns elementos visuais, gráficos, para poder transformar aquela situação numa coisa visualmente fácil de compreender. A gente também tem que otimizar o tempo do cliente, o tempo do juiz e do servidor do INSS e também o nosso tempo como advogado. Claro. Obrigada, doutora. Interessante esse ponto que ela colocou, né? Que a gente trabalha muito na pós a densidade argumentativa. Não basta você conhecer a técnica, não basta conhecer os fatos. É preciso colocar isso de modo convincente. O teu potencial de convencimento, às vezes, não está só na técnica, está na forma de se expressar. Tanto que a gente, preocupado com essa hipótese, a gente tem uma disciplina na pós só sobre isso. Passando por advogado, a importância de saber argumentar, mas principalmente ligando o seu fato não só ao direito previdenciário, como ao direito administrativo. Quando que o INSS falha na fundamentação, quando que deixa de praticar um ato administrativo válido, né? Então, esse link entre as disciplinas e também a tecnologia, que a doutora bem colocou aqui, é importante para que você aumente o seu potencial de conhecimento. E nesse ponto, o que o senhor acha, se puder reforçar para a gente, que diferencia um profissional com a especialidade em direito previdenciário? Assim que você lê uma petição inicial, né, o juiz percebe se aquela pessoa conhece ou não da matéria. Como diz aqui a doutora Giovana, quando ele não conhece, ele se limita a narrar os fatos, dá ao juiz os fatos para que ele aplique o direito. Quando, na verdade, o primeiro juiz da causa é o advogado. Se ele fizer de modo indicando ao juiz: olha, essas provas vão levar a essa conclusão, e tornar esse iter compreensivo bastante claro, a chance de êxito dele é enorme. Perfeito. Doutora,
qual é a última posição do STJ sobre a data de início de benefício para dependentes incapazes? Nós estávamos conversando sobre esse assunto aqui antes da gravação. É um tema bem sensível, né? Porque nós falamos sobre os menores incapazes e é um tema também bastante atual, né? O tema foi afetado recentemente, né? Em março, se eu não me engano. É o tema 1421 do STJ. E o ponto central desse assunto é o seguinte. O Código Civil, ele protege o menor incapaz. Vamos aí dizer para um leigo, menor de 16 anos. E contra o incapaz não corre prazo. Porém, em 2019, na lei previdenciária determinou um prazo. Então, se o incapaz requer um benefício de pensão por morte ou de auxílio reclusão dentro desse prazo, ele consegue o benefício desde a data do fato gerador, certo? Que pode ser a prisão ou o óbito. Porém, se ele requer o benefício após esse prazo, 180 dias, a data de início do benefício vai ser a data do requerimento. Então, o tema está afetado, o mérito não foi julgado, os processos relativos a esse assunto estão sobrestados. Porém, a ministra relatora demonstra no entendimento dela de forma a proteger os dependentes incapazes. É muito interessante esse tema, né? Sim. Porque, só para que as pessoas possam compreender bem, muitas vezes um pedido de pensão por morte ele é feito 5 anos depois do óbito. Isso porque o menor é incapaz, não tinha condições de agir por si, né? Dependia do pai ou dos seus responsáveis. E quando ele entrava com o pedido, havia 5 anos do óbito. A discussão é, esses 5 anos passados, caso ele obtenha benefício, recebe retroativo ou não? Então, há um conflito que aparente de normas entre o direito civil, que se não corre prescrição contra menores, e o direito previdenciário, né? De que é preciso proteger o patrimônio também do INSS, que é o patrimônio público. Então, há uma discussão muito interessante, e como a doutora Giovana disse, bem colocado, a relatora tem uma inclinação a defender os interesses dos menores. Mas eu estou acompanhando também o julgado e vejo que na turma, aparentemente, o julgamento parece que vai em prol do INSS. Mas, se for de fato em prol do INSS, é preciso que o advogado esteja preparado para levar esse assunto para o STF. Né? Então, a gente busca também na pós-graduação uma disciplina que traz os vícios constitucionais da reforma, incluindo isso. Porque se houver uma decisão em prol do INSS, é passível de uma revisão dessa decisão pelo STF. Mas aí precisa ter a técnica e o conhecimento. Professor, e nisso da defesa dos interesses, o advogado especialista em previdenciário, ele também vem para acalentar aquela pessoa que está naquela fase que não deveria ter preocupações com a sua aposentadoria, com a judicialização. Então a gente pode dizer que o direito previdenciário ele tem esse caráter humanitário também, né? Perfeito. Aliás, essa é a espinha dorsal, né, do direito previdenciário. E quando alguém ousa atuar na área previdenciária, ele traz para si, o advogado, essa responsabilidade com a humanidade do cliente. Então, eu preciso que ele também se humanize com o cliente. É aquilo que a Hannah Arendt diz, né? Se comprazer com a dificuldade do outro sem interesse. Você tem que se colocar no lugar do outro e se fosse comigo, com meu pai, com a minha mãe, né? Eu queria um advogado que desse o melhor de si, que conhecesse. Não alguém que se aventurasse na área e porventura, fizesse ainda mais mal do que bem. Né? Por isso a técnica e o conhecimento são importantes. Doutora, e com toda a sua experiência, qual dica a senhora daria para um advogado que quer começar no direito previdenciário? Qual o primeiro erro que ele precisa evitar na prática? Boa pergunta. Eu acho que ele precisa... primeiro erro, acho que tem que ser para ti ter razão quando não tem razão. Porque tem muito advogado que atende o cliente, recebe a documentação e dá a entrada. Sem fazer uma auditoria daquela documentação, sem fazer uma auditoria do extrato previdenciário do INSS. Aquele documento tem tanto erro
E a gente não pode dar um valor 100% de confiança nesse documento, mas muitos advogados simplesmente fazem o padrão. E a gente precisa desconfiar. Desconfiar, conhecer o que está ali, entender. Por exemplo, o extrato do INSS. Existem vários períodos sem data de início e data de fim. Tem muitos períodos com indicadores. Tem períodos concomitantes. Então, a gente precisa analisar isso com um certo cuidado. Não podemos achar que só porque temos os documentos ali, tá tudo certo, vamos dar entrada. Nem sempre o pedido que dá certo, que é deferido pelo INSS, né, ou que a gente consegue benefício na justiça, nem sempre ele está correto. Às vezes faltou alguma coisinha para trás. Bacana o automatismo, né? O automatismo, ele é típico de quem não estuda. Então o advogado que se aventura nessa área, ele vai procurar uma peça para ele copiar. Então esse automatismo, ele analisa o cadastro do INSS, o CNIS, de modo automático, sem as peculiaridades, o conhecimento de quem de fato fez uma pós na área, né? Então esse automatismo leva muitas vezes ou ao inêxito ou ao êxito parcial, né? Então eu preciso conhecer os detalhes, porque o INSS, como todo serviço público, contém muitas falhas, né? E não são falhas dolosas, são falhas por falta de estrutura. É preciso que você saiba o que está fazendo para que corrija esse ponto do INSS e o benefício do teu cliente seja o maior possível, né? Então esse automatismo é típico de quem não estuda. Perfeito. Professor, o senhor pode dizer para a gente qual é a importância de um planejamento previdenciário? Olha, a resposta mais adequada aqui, doutora Giovana, não minha, né? Mas eu vou aqui usar. Vou dizer que o planejamento é um olhar para o futuro. Eu não posso olhar para o futuro sem estar preocupado com o meu presente e o meu passado. Então, como que a minha história com o INSS ou com qualquer outro regime previdenciário se constituiu? Ela veio caminhando de acordo com essas legalidades que advieram, ela sofreu algum impacto das ilegalidades, das inconstitucionalidades, como eu devo corrigir isso? Como eu me preparar hoje para que amanhã o reflexo negativo não venha? Então, além da parte financeira, a parte burocrática é sobremaneira importante. Então, estar acompanhado com um profissional que conheça dessa área, possa orientar ao longo do tempo, vai tornar muito mais fácil o êxito no momento apropriado. Doutora, a senhora fez uma especialização em Direito Previdenciário na FEMA. A senhora pode contar um pouquinho pra gente de como foi sua experiência? Sim, com certeza. Nossa, e conto pra todo mundo. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu já advogava, mas eu não tinha certeza da área que eu queria seguir. Eu prestava concursos públicos, então eu estava, assim, em dúvida quanto à decisão, quanto ao meu futuro, né? Mas a especialização surgiu na FEMA, meu irmão me convenceu a me inscrever e eu realmente acho que eu fui escolhida pelo direito previdenciário. Foi uma coisa muito mágica, eu acho, porque desde então eu só atuo com direito previdenciário, tá? Eu tinha muito receio de cálculos previdenciários, não tive direito previdenciário na graduação, então esse é um ponto que muitos profissionais podem ter receios com a área. E meu escritório é perto do INSS. E eu me recordo de enxergar filas quilométricas na frente do INSS e eu pensava, gente, eu nunca vou entrar aqui. Mal sabia Que eu estaria ali com muita frequência. E após, ela me proporcionou muita segurança na atuação profissional, e isso com certeza vem de muito conhecimento, a gente aprende muito na pós-graduação. O networking, nossa, os professores são realmente muito conhecedores dos assuntos, são de renome. Inclusive, se eu pudesse fazer reciclagem da pós 2, 3, 4, 5 vezes, faria e recomendaria. Professor, e qual é a diferença dessas outras pós-graduações que já aconteceram para essa que vai se iniciar agora? Muito bem, Isa. Nós, naquele propósito de estarmos sempre atualizando os planos profissionais, né, nós vamos trazer nessa pós algumas disciplinas interessantes, como, por exemplo, a disciplina de consequências tributárias no direito previdenciário. Então,
para que o profissional que atue nessa seara, ele não se preocupe só com o benefício do cliente, mas também com os benefícios tributários que aquela decisão pode implicar, pode decorrer, né? E muitas vezes a gente vê uma pessoa recebendo benefício e esquece da parte tributária, que também teria outras consequências positivas, né? Então, nosso propósito aqui é preparar esse profissional para atuar além da previdência, mas também com todos os contornos e consequências da atuação exitosa, né? Então, ao assim fazer, você permite ao profissional maior segurança também na parte tributária. Pra você ter uma ideia, a gente vai ter aula com o auditor fiscal da Receita Federal, que foi durante muitos anos auditor fiscal e conhece essa matéria como na palma da mão, né? E vai passar isso para os alunos. Também a gente tem uma disciplina que trata especificamente dos vícios de constitucionalidade da reforma, porque a reforma, eu falo que sempre toda reforma é uma deforma, né? Então ela vem travestida de várias inconstitucionalidades, vários vícios que só se conhece quando se estuda. Doutora, e fazendo um gancho no que o professor acabou de dizer, a senhora pode me dar algum exemplo dessas consequências tributárias no direito previdenciário? Nossa, tem vários exemplos, mas o mais clássico, que tem assim, vivenciado muito na prática, é o direito à isenção do imposto de renda para os portadores de doença grave. Olha, tem atendido, assim, várias pessoas com casos como este, e isso também traz reflexos de restituição, né? Nós também temos reflexos tributários na questão dos pagamentos, né? RPB, precatórios, o pagamento dos atrasados. Então, assim, realmente as duas áreas andam muito conectadas. É importante ter esse conhecimento e, graças a Deus, vamos ter esse módulo na prova. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua excelente participação, por todos os esclarecimentos que a senhora trouxe, contribuiu muito com o nosso quarto e último episódio. E doutor Luciano Tertuliano, pode reforçar para a galera o seu convite para a gente? Claro, com prazer. Queria convidar você, advogado de Assis e região, para vir aumentar o seu conhecimento com a gente, né? Engrandecer sua atuação no direito previdenciário. Nós preparamos uma pós com excelente corpo docente, composto por procuradores do INSS, juízes federais, advogados atuantes no ramo previdenciário. Então, são pessoas que lidam diária e exclusivamente com essa disciplina. Nosso propósito é propiciar a você uma outra visão do direito previdenciário e uma oportunidade de engrandecimento profissional importante. Venha conosco. E depois de tudo que a gente conversou, a pergunta agora é só uma. Você vai se especializar ou ficar para trás? O direito previdenciário já é uma das áreas mais promissoras do mercado e quem se prepara agora sai na frente. Pós-graduação em Direito Previdenciário na Prática FEMA. As inscrições estão abertas. Acesse fema.edu.br e dê o próximo passo na sua carreira. Cursos em Foco é a conexão entre inovação, mercado e prática real. E nós, da FEMA, desejamos muito sucesso para você que decidiu ser um grande especialista em Direito Previdenciário. Seja muito feliz!